É com alegria que eu venho aqui participar com o Marcelo desse Kairos ambiental, porque é algo muito importante. Os papas têm falado disso. O Papa João Paulo II já falava, o Papa Bento XVI, da importância da ecologia. Inclusive, o Papa Bento XVI, nas suas últimas encíclicas, tem colocado esse assunto. A importância de nós cuidarmos bem da terra, não poluir o ar, não poluir o solo e não poluir as águas. Porque nós dependemos disso para viver. E principalmente porque isso foi Deus quem fez. Aí é que está a chave teológica da sadia ecologia. Foi Deus quem criou todas as coisas. E se Deus criou esse mundo desse jeito, esse ar maravilhoso que nós respiramos, com oxigênio, não é? Vocês viram que as pessoas que morreram nessa tragédia lá em Santa Maria, morreram muito rapidamente, não deu mais de 10 minutos de incêndio, por quê? Porque acabou o oxigênio de dentro daquela boate. Então as pessoas morreram mais por falta de oxigênio do que queimadas. Então veja a beleza que Deus fez da natureza, do oxigênio que nós respiramos. Então não pode poluir esse oxigênio. Eu estava vendo ontem que na China, por exemplo, na cidade de Pequim, as pessoas estão andando na rua com máscaras, porque existem tantas partículas poluidoras no ar, e essas partículas são micropartículas que penetram no pulmão e fazem muito mal. Então as pessoas estão andando na rua com máscaras. Por quê? Porque se poluiu o ar, porque as fábricas jogam poluentes no ar. Então é muito importante uma mentalidade ecológica sadia, de nós termos filtros nas chaminés das fábricas, etc. Não é? E todos nós hoje já estamos bem conscientes do perigo que é, não é? Por exemplo, lixo jogado em qualquer lugar. Não é? Temos que ter uma educação ecológica. E eu diria uma educação religiosa ecológica. O errado não é fabricar a sacola de plástico. Não, a sacola de plástico é uma coisa muito boa, resistente, barata, útil. O que está errado? É o mau uso da sacola. Não é proibindo o uso da sacola que nós vamos corrigir o problema. Não, nós vamos corrigir o problema educando as pessoas. Use a sacola plástica, mas não jogue no lixo na rua para entupir os bueiros e etc. Saiba usar. Aí é que está a questão, é educação. Isso é fundamental. Né? Nós temos aquilo que a gente chama de civismo. Civismo. Né? Muito importante. Não poluir o solo. Porque é do solo que sai o alimento que nós comemos. Se a gente polui o solo com excesso de agrotóxicos e outras coisas, é claro que a fruta que você vai comer, a verdura que você vai comer, pode estar contaminada. Não poluir a água. Vocês sabem que 70% do nosso corpo é feito de água. Você é capaz de ficar um mês sem comer, mas você não fica uma semana sem beber água, que você morre. Porque desidrata e morre. Então, veja a importância da água. Se eu bebo uma água impura, aquilo vai para os meus rins, para o meu intestino, para o meu estômago, e contamina. Então, tudo isso é muito importante, é muito bonito, porque foi Deus quem fez assim. Eu gostei muito do tema que me deram para esta pregação. O tema foi assim, Marcelo foi muito feliz com a sua equipe, que a terra bendiga o Senhor. Que a terra bendiga o Senhor. Eu não sei se vocês já prestaram bem atenção, mas numa das orações eucarísticas, a gente reza assim: tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Está numa das orações eucarísticas da missa. Tudo o que criastes proclama o vosso louvor. E quando nós rezamos o santo, santo, santo,
né? Antes da consagração, o que nós dizemos? Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Então nós temos que cuidar de tudo isso que Deus fez, porque foi Deus quem fez para nós as flores, para encantar os nossos olhos, o seu perfume, para embelezar a nossa vida. Nós usamos as flores desde que a gente nasce até que a gente morre. Quando nasce, leva um buquê de flor para a mãe que teve a criança. Quando morre, vai sepultar, enche o caixão de flores. Quando faz aniversário, é flores. Quando o amado quer demonstrar o seu amor à sua amada, é um buquê de flores. Foi Deus que nos deu essa beleza. Como é bonito você andar, por exemplo, numa floricultura. A gente fica extasiado de ver a beleza das flores, a beleza dos desenhos das flores, a combinação perfeita das cores. Ninguém faz uma combinação de cores tão perfeita como a natureza, porque foi Deus quem fez. É uma coisa maravilhosa. Nós temos que nos encantar com isso. Às vezes nós nos acostumamos tanto de ver esses milagres rotineiros de Deus, que a gente já não se encanta mais. A gente acha que isso é normal. Não é normal, não, isso é extraordinário. Qual é o cientista que é capaz de fazer uma flor dessa? Nenhum. Nós temos que nos encantar, meus irmãos. Por isso que a missa diz lá: tudo o que criastes proclama o vosso louvor. O catecismo da igreja, quando fala da criação, chama muito atenção para a criação. O catecismo diz assim: tudo começa na criação. Todo o plano da salvação. Claro, porque se Deus não tivesse criado tudo e não tivesse criado nós, não existiria mais nada. Então, o catecismo da igreja, aqui no parágrafo 282, o catecismo diz assim: a catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas. Que perguntas são essas? Vejam bem: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é o nosso fim? De onde vem e para onde vai tudo o que existe? As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis, são decisivas para o sentido e a orientação de nossa vida e de nosso agir. Então, o catecismo começa, bem aqui no começo dele, com a criação. E vocês reparam que quando nós rezamos o credo, nós dizemos assim, a primeira coisa que nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, depois, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, o nosso credo, que tem 12 dogmas, o credo começa proclamando isso: Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aquilo que eu vejo e aquilo que eu não vejo. O mineral, o vegetal, o animal e o anjo. E a minha alma, a sua alma que você não vê. Por que você não vê a inteligência? Por que você não vê a liberdade? Por que você não vê a memória? Por que você não vê o sentimento? Porque está na alma, e a alma é espiritual. Você vê meus braços, você vê minhas mãos, porque é parte do corpo, e o corpo é material. Mas aquilo que está na alma, nossas faculdades intelectivas, sensitivas, racionais, você não vê. E o importante, o mais importante, é o que está na alma. Né? O corpo morre, mas a alma não morre. A alma, depois que a gente morre, ela vai para Deus. O que é a morte? A morte é a separação do corpo e da alma. O corpo vai para a terra, a alma sobe para Deus. Porque a alma é espiritual, aquilo que é espiritual não pode morrer.
porque não tem vida material. Então, a importância de cuidar de tudo isso, meus irmãos, é porque vem de Deus. Tudo o que criastes proclama o vosso louvor. O catecismo diz que Deus fez tudo com amor, com sabedoria. E Santo Agostinho dizia assim: interroga a natureza, interroga as estrelas, interroga o mar, pergunte quem os criou, e eles vão te responder: foi Deus. Meus irmãos, não tem como explicar a natureza sem Deus. Não tem. Não tem. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando para vocês das belezas do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do cosmos, não é? E vocês não se cansariam de ver a beleza de tudo isso. Mas é preciso a gente parar um pouquinho, para a gente ver a beleza de tudo isso que Deus fez, e mostrar que não é possível que tudo isso exista sem Deus. Não é possível. Por exemplo, o cosmos, o universo. As distâncias são tão grandes entre as galáxias, entre as estrelas, que a gente não mede em quilômetros. A gente usa uma medida chamada ano-luz. O que é o ano-luz? Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Então, se você medir a distância que a luz percorre em um ano, você tem a medida de comprimento sideral, que se chama ano-luz. Qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Quando você conta assim, 1.000, nesse tempo passou um segundo. A luz anda 300 mil quilômetros. Um ano-luz é a luz viajando um ano. Aí você tem essa distância, chamada ano-luz. 1/3 de um ano-luz, a luz vai daqui na Lua. É o astro mais perto de nós. E depois, se você quiser chegar nas estrelas, chegar nas galáxias, você tem que andar milhões de anos-luz. E os físicos modernos hoje não sabem onde é que está o fim de tudo isso. Eu quero dizer a vocês que eu fiz doutorado em física no ITA, em ciências aeroespaciais. Meu orientador de doutorado era o Dr. Jerzy Tadeu Silava, que foi consultor da NASA há muito tempo nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil, aqui para o INPE e para o ITA. Então eu pude estudar essas coisas com um pouco de detalhe. Os físicos hoje estão assim extasiados. Por quê? Porque o universo está se abrindo numa velocidade violentamente rápida e ninguém sabe onde é que vai terminar isso. Nós estamos aqui sentadinhos nas cadeiras, com esse sol gostoso da manhã, ninguém nota nada, mas você sabe que a Terra está girando em torno do Sol numa velocidade de 30 mil quilômetros por segundo. Mas nós estamos aqui confortavelmente sentados, né? Porque Deus cuida de nós. É uma coisa impressionante. Quantas estrelas existem no universo? Ninguém consegue mais contar. Antes falavam em milhões, depois passaram para bilhões e agora já estão falando em trilhões. Porque os cosmólogos, o pessoal que estuda a astrofísica, descobriu que no universo há bilhões de galáxias e cada galáxia com bilhões de estrelas. E sabe qual é o tamanho de cada estrelinha dessa? É o tamanho do Sol. Esse nosso solzinho aqui é uma estrelinha do universo, e no universo existem bilhões e trilhões. Agora eu pergunto a você, quem é capaz de criar tudo isso? É claro, meus irmãos, que o Criador é sempre maior do que a criatura. O Criador, ele é muito maior do que a sua obra. Se esta obra é fantástica, e a gente não consegue nem imaginar isso,
Vocês imaginem o tamanho de Deus. Por isso que Santo Agostinho dizia, Deus não é para ser compreendido. Deus é para ser adorado. Ninguém de nós vai compreender Deus, porque Deus não cabe na nossa inteligência. Há uma história bonita da vida de Santo Agostinho, a gente não sabe se é verdade. Eu tenho a impressão que é verdade, porque é contado em muitos lugares. Santo Agostinho era uma potência intelectual, vocês sabem, e ele foi um dos homens que viveu lá no século IV, V, mas até hoje ele influencia a filosofia, a religião, a teologia e tudo mais. Porque ele é um homem que ele procurou a verdade desesperadamente. Vocês sabem que Santo Agostinho não era cristão, ele era maniqueísta. Não é? E ele se converteu depois de uma luta tremenda. Era um homem que já tinha um filho sem ser casado, seu Deodato. Ele colocou o nome de Deodato no filho. Deodato quer dizer dado por Deus. Deodato, dado por Deus. O seu Deodato morreu muito cedo, com 17 anos de idade, e Agostinho foi ser monge. Mas Agostinho, um dia, ele estava à beira-mar, na cidade dele de Tagaste, no norte da África, pensando em Deus, meditando em Deus, querendo entender Deus, querendo entender o mistério da Santíssima Trindade, como é que pode ser um Deus só, mas são 3 pessoas. E Agostinho queimava a cabeça, queimava os seus neurônios. Quando ele olhou assim, ele viu um menininho, um garotinho, que ia lá no mar, com uma conchinha, pegava água e derramava num buraquinho. Voltava lá, pegava água, derramava no buraquinho. Pegava água lá, derramava no buraquinho. Agostinho ficou intrigado e disse, menino, o que é que tu fazes? E ele disse, o senhor não está vendo? Eu estou colocando o mar nesse buraquinho. E Agostinho disse, mas não cabe o mar nesse buraquinho. E ele disse para Agostinho, olha, é mais fácil eu colocar o mar nesse buraquinho do que você colocar o mistério da Santíssima Trindade na tua cabeça. Para de querer entender Deus, que você não vai entender Deus. Porque Deus não cabe na nossa cabeça, na nossa inteligência. E aí Santo Agostinho escreveu aquela frase bonita que está aqui no Catecismo. Se tu o compreendesses, ele não seria Deus. Então, se você compreendesse Deus, esse Deus que você compreendeu não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não cabe na cabeça da gente. Vocês entenderam? Meus irmãos, a gente fica extasiado quando a gente estuda a natureza. Às vezes eu fico muito impressionado quando eu encontro algum cientista que diz que não acredita em Deus. Eu fico muito triste, em primeiro lugar. E depois eu fico muito impressionado, porque quem mais toca a face de Deus é o cientista. Porque o cientista, o pesquisador, ele mergulha no mistério da ciência. Ele vê a beleza da ciência. E muitos pesquisadores foram catolicíssimos. Foram homens de muita fé. Se nós pegarmos os grandes descobridores das coisas no mundo, Isaac Newton, Galileu Galilei, Johann Kepler, né? Nicolau Copérnico, os homens que descobriram as leis da gravitação universal, como Kepler, esses homens ficaram extasiados. O Johann Kepler, que é lá do século XVI, quando ele descobriu as 3 leis da gravitação universal, o Kepler descobriu que cada planeta gira em torno do Sol, descrevendo uma elipse, e para todos eles, o Sol fica no foco da elipse. Quem é matemático sabe o que eu estou falando. Não é? Depois o Kepler descobriu também a lei dos períodos, a lei das órbitas, e o Kepler disse, a natureza é uma obra divina escrita nas linguagens matemáticas. Ou seja, pela matemática, pela física, você pode compreender toda essa obra divina, e pode mesmo. Tanto pode, por que o homem consegue descer na Lua? Tem gente que até hoje não acredita nisso, acha que é fantasia. Desceu mesmo, não tenho dúvida não é mentira da NASA não. Em 1969 o homem desceu na Lua. E por que o homem desceu na Lua? Porque o homem pode matematicamente calcular como é que ele deve sair daqui, como é que ele deve dar a volta na Lua, e como é que ele vai descer na Lua, desacelerando a nave com retrofoguetes de propulsão. É tranquilo. É tudo dominado fisicamente, matematicamente. Pode acreditar. Quem não acredita que o homem desceu na Lua, pode acreditar. É verdade, desceu mesmo.
Foi inclusive televisionado na época. Não é? Então, gente, é a beleza da criação. É por isso que nós precisamos cuidar dessa criação. Agora tem uma coisa. A criação não é uma deusa. Há um ecologismo doentio que está crescendo, muito perigoso. É um exagero das pessoas que querem fazer da terra uma deusa, chamam de deusa Gaia. Que é isso? Que deusa? A terra é uma criatura, a terra um dia vai acabar. Porque tudo que foi criado um dia vai acabar. A única coisa que não acaba, a única coisa que é eterno é Deus. Mas tudo que Deus fez, tudo que foi criado, ou seja, tudo que teve um começo, vai ter um fim. Por isso que Jesus fala no fim do mundo. Esta nossa terra, não é que ela vai acabar no sentido de acabar, mas haverá uma transformação que nós não sabemos como é que é. A Bíblia fala em novos céus e nova terra. Jesus fala, quando acontecer a renovação do mundo, quando Ele voltar, né, com seus anjos, haverá uma renovação, uma transformação, que nós não sabemos como é, e a igreja não sabe explicar, mas sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque tudo aquilo que foi criado, meus irmãos, não é Deus, é criatura de Deus. A terra é uma criatura de Deus. Então não tem esse negócio de sair por aí abraçando a árvore para receber energia cósmica da árvore. Você tem que abraçar Deus. Não tem que abraçar a árvore, não tem que abraçar os jequitibás, os jacarandás, os eucaliptos, não. Há um paganismo hoje em torno da ecologia. O Papa fala disso. O Papa tem falado disso. Nós temos que cuidar de uma ecologia boa, cuidar dessa criatura que é a água, essa criatura que é o solo, a terra, essa criatura que é o ar. Temos que cuidar dessa criatura, das nossas matas, dos nossos rios, mas como criaturas e não como deuses. Quem adoravam essas coisas como Deus, meus irmãos, eram aqueles bárbaros. Né? Aqueles bárbaros, por exemplo, que adoravam lá o deus Thor, lá de antes de Cristo. Né? Um dia, na história belíssima de São Bonifácio foi aquele santo que evangelizou a Alemanha. São Bonifácio, um dia, ele encontrou um enorme de um carvalho, onde as pessoas adoravam aquela árvore, como se fosse uma deusa. Bonifácio disse, eu faço um desafio para vocês. Eu meto o machado nessa árvore e vocês vão ver que essa deusa de vocês não vai fazer nada para mim. E a turma topou o desafio. A turma disse, a hora que ele derrubar aquela árvore vai matá-lo. E ele derrubou a árvore, aproveitou a árvore para fazer um monte de cabana para a turma morar, e continuou vivo no meio do povo, e o povo deixou de ser pagão, virou cristão. O povo se converteu. São Bonifácio, que foi o evangelizador da Alemanha. Vocês entenderam? Então, mas esse paganismo está voltando hoje. Estou vendo gente aí adorando árvores, gente adorando as estrelas. Será que nós vamos voltar no tempo da Babilônia? Onde os babilônicos lá do tempo de Abraão acreditavam que as estrelas eram deuses, que os astros eram deuses, daí vem a astrologia e adoravam esses astros? Não, a ciência já mostrou que nada disso é Deus, são criaturas de Deus. Ok? Então, há uma ecologia saudável, a ecologia, né, necessária, mas também nós temos que ter cuidado com uma ecologia meio doentia. Hoje, se você, por exemplo, quebrar um ovo de tartaruga numa praia, você pode ser preso e inafiançável. Inafiançável quer dizer o quê? Não adianta pagar fiança para sair da cadeia, que não pode. Mas se você for numa esquina e abortar seu filho, não acontece nada. Embora seja crime no Brasil. Então, será que um ovo de tartaruga está valendo mais do que uma criança no ventre da mãe? É essa ecologia que nós queremos? Que cuida mais dos animais do que cuida do ser humano? Eu estava vendo ontem na televisão que agora
pet shops e etc., que cuidam, essas clínicas veterinárias de animais, agora são obrigadas a ter ambulância de animal. Não pode mais carregar o bichinho em qualquer carro. Engraçado, o ser humano é carregado de qualquer jeito por aí, né? Mas o animal agora tem que ser carregado na ambulância, porque senão não pode. Será que nós não estamos invertendo as coisas, não? Será que nós não estamos colocando os bichos, os animais, acima do homem? Quando o catecismo da igreja fala dos animais, e fala deles, né? Eu posso até dizer a você qual é o parágrafo em que o catecismo fala dos animais. Se você pegar aí parágrafo 2417, eu vou ler aqui para vocês. Eu estou colocando isso que é para a gente entender a ecologia de maneira correta. Não é? O parágrafo 2417, quando fala dos animais, diz assim, que Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem e semelhança, o homem. Então, Deus confiou os animais ao homem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção de roupas. Né? Os antigos, ainda hoje, nós usamos o couro do boi para fazer roupas e fazer outras coisas, não é? É legítimo. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar as vidas humanas. Ou seja, a igreja concorda que se use a cobaia, o bichinho, para fazer experiência, para que você possa saber se um remédio ou outro remédio pode ser depois usado para o homem. Claro que não vamos fazer o bichinho sofrer à toa, mas aquilo que for necessário para o homem dominar a ciência, o catecismo diz que é legítimo. E aí o parágrafo 2418 diz assim, é contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. Então, claro, ninguém vai querer judiar de um animal, deixar o animal passar fome, deixar o animal ficar doente. Não, temos que cuidar deles. Mas não podemos endeusar os animais. Hoje, tem muita gente criando mais animais do que gente, cuidando mais dos animais do que gente. Eu li estes dias numa notícia que em São Paulo existe mais pet shop do que padarias. Existe mais pet shops, loja de rações, de coisas de cachorro, de gato, do que de padarias. As pessoas não estão querendo mais ter filhos, mas estão querendo ter cachorro. Será que não tem nada de errado nisso, não? Será que um cachorro vale mais do que um filho? Ah, mas o filho gasta, o filho tem que botar na escola, o cachorro não tem que pôr na escola. Opa! Você sabia que o cachorro vai acabar? Ele não tem alma, ele vai morrer e vai desaparecer. A alma do cachorro morre junto com o corpo. Se é que a gente pode falar de alma para cachorro, é uma alma animal, ou seja, uma alma mortal. Não é como a alma do homem, que é espiritual e que não morre. Tem católico hoje pensando que cachorro vai para o céu. Não aprendeu o catecismo. Ou se aprendeu o catecismo, aprendeu errado. Porque o que a igreja ensina, que o único ser que não acaba, cuja alma não morre, é o homem e a mulher. Todos os animais acabam 100% quando morrem. Por isso que você pode comer o animal. Porque se o animal tivesse uma alma imortal, você não podia matar o animal. Seria uma indignidade. Se o animal tivesse uma alma imortal, ele seria imagem e semelhança de Deus. Então ninguém poderia... Aí tinha que fazer igual lá na Índia, que você tem que adorar a vaca, ou então igual era lá no Egito, adorar o boi Apis, que era o deus dos egípcios. Nada disso. O que a fé cristã veio trazer para nós, com o cristianismo, é que o animal é uma criatura de Deus, que foi criada para servir o homem, e por isso o homem deve tratar bem dele, não deve judiá-lo. Mas o homem pode usar, sim, o animal
para o seu transporte, como você usa o cavalo, você usa o burro. Você sabe quando é que o burro dá glória a Deus? O burro dá glória a Deus quando ele serve ao homem, quando ele puxa a carroça do homem, quando ele transporta, o cavalo transporta o homem para lá. Ele está dando glória a Deus. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo para o qual Deus o criou. E a gente dá glória a Deus quando a gente faz a vontade de Deus. Então, meus irmãos, vejam bem, as coisas têm que ser colocadas no lugar. Existe uma ecologia, mas o Papa Bento XVI, presta atenção nessa frase que o Papa Bento XVI disse esses dias. O Papa Bento disse assim, que a ecologia mais importante é a ecologia humana. Existe uma ecologia do homem, existe uma ecologia dos animais, dos vegetais, dos minerais. Eu não posso destruir a terra, a água, o ar, a ecologia mineral. Eu não posso destruir as plantas, a ecologia vegetal. Eu não posso destruir os animais de qualquer jeito, é a ecologia animal. Mas o Papa disse, existe uma ecologia humana. Eu não posso destruir o homem, porque o homem é mais em semelhança de Deus. O catecismo da igreja, meus irmãos, diz uma coisa muito bonita. O catecismo diz assim, por que Deus criou o mundo? Que pergunta interessante, né? Será que Deus não estava satisfeito sozinho antes de criar o mundo, antes de criar o homem? Por que Deus teve que criar esse mundo de hoje que o homem infernizou por causa do pecado? Esse mundo que hoje nós precisamos ter bombeiros e policiais. Temos que ter, claro que temos que ter, porque senão os homens se matam uns aos outros. Por quê que Deus criou esse mundo? Não é? Aí o catecismo responde, Deus criou o mundo para manifestar a sua glória. E a maior manifestação de Deus nessa criação somos nós. Não é? Porque vocês sabem que aquela narrativa do Gênesis, o Deus criado, o mundo criado em 6 dias, onde é que começa? Começa no reino mineral, depois vai para o reino animal, vegetal, animal, e aí vai, por fim, o homem, e por último, a mulher. A mulher é a última e a mais bela criatura de Deus, porque foi a última que Deus fez. Meus irmãos, as mulheres têm que pensar muito nisso. A última criatura que Deus fez foi a mulher. Claro que na mesma dignidade do homem, mas foi a última. Qual foi a primeira coisa que Deus fez? A luz. Fiat lux, né? Lá em latim, faça-se a luz. E a luz foi feita. Hoje os cientistas estão entendendo de onde é que veio isso. Vocês já ouviram falar no Big Bang? Né? O ato criador de Deus, o início do universo. E agora está provado que o Big Bang realmente aconteceu, porque nesse ano que passou, houve uma das maiores descobertas da física moderna, que foi o bóson de Higgs. Eu quero falar um pouquinho disso. Não sei se todo mundo vai entender, mas eu quero falar um pouquinho disso, para a gente ver a beleza de Deus, a beleza da criação. E por que nós temos que olhar a ecologia assim com um olhar de teologia, não só um olhar de ciência, de meio ambiente. O catecismo diz, repito, porque Deus criou o mundo para manifestar a sua glória. Um dia um colega meu muito bom, mas que infelizmente ele diz que não acredita em Deus. Tudo bem, eu respeito. Nós não temos que fazer guerra aos ateus, não. Nós temos que respeitar a crença de cada um. Nós temos que fazer de tudo para convencer o ateu que Deus existe. Mas não podemos ofendê-los, nem ser inimigos deles. Não é isso. A igreja não prega isso de jeito nenhum. A igreja quer que nós sejamos amigos de todos, respeitemos. Uma coisa são as ideias, outras coisas são as pessoas. Temos que respeitar as pessoas, as crenças de cada um. Mas esse amigo meu, que é um grande amigo meu, ele diz que não acredita em Deus. E eu vivo tentando convencê-lo que existe. Aí um dia ele perguntou para mim assim, mas Felipe, por que Deus é esbanjador?
Eu digo assim, como que Deus é esbanjador? Deus é esbanjador. Por que bilhões de galáxias, bilhões de estrelas? Por que quando a jabuticabeira da jabuticaba você não consegue nem colher, porque dá tanta jabuticaba? Ele estava inconformado. Por que Deus é esbanjador? Aí eu falei, meu amigo, você me deu a resposta que eu precisava para te dar. É para você acreditar que Ele é Deus. Ele fez essas coisas tão grandes, tão violentas, tão gigantescas, que é para você poder ver Ele um pouco. Vê-lo um pouco na natureza. Já que a gente não pode compreender Deus com a inteligência, então o catecismo diz, então nós vamos compreender um pouco Deus olhando para a natureza. E olhando para dentro de nós. Quando você olha para o cosmos e pergunta quem é que fez esses trilhões de estrelas? Quem é que fez esse mar gigantesco que é água que não acaba mais? Quem é que fez tanto oxigênio, tanto nitrogênio, tanto gás carbônico, tanto minério que tem nesse subsolo, e ouro, e prata, e zinco, e manganês, e potássio, e molibdênio? Quem é que fez tudo isso? Não fui eu, nem você. Quem foi? Então Santo Agostinho disse, interroga as estrelas, interroga o mar, interroga os pássaros, pergunta para as flores, e elas vão te responder. Então eu dizia para ele, meu amigo, Deus é esbanjador, que é para que a gente não tenha dúvida da infinitude dEle, da grandeza dEle. Agora, Deus não é só esbanjador, Deus é belo. O Papa Bento XVI tem pedido muito que a gente encontre Deus na beleza. Porque Deus está na beleza. Infelizmente hoje, gente, nós estamos cultuando o feio. Eu estou vendo gente querendo usar caveira na roupa, estou querendo gente, esses desenhos animados horrorosos, de verdadeiros monstros, cheios de chifre, de olhos e cuspindo fogo, e o seu filhinho de 3 anos assistindo. Ah, para com isso. Vamos voltar para aqueles filminhos de desenho de Pica-Pau. Eu acho que era muito melhor. Quando eu era criança, eu era vidrado no Pica-Pau, né? O Pica-Pau era bandido, era malandro, judiava do coitado do lobo, mas era um desenho inocente. Não tinha essas feiuras que nós temos. Nós estamos cultivando o horror, o feio. Nós temos que cultivar o belo, porque Deus é belo. As flores são belas, as crianças são belas, as mulheres são maravilhosas. Deus gosta do belo, de uma pérola, de um diamante, que você olha que Deus fez. Vocês entenderam? Então Deus não é só esbanjador, Deus é belo. Santo Agostinho diz, Deus fez todas as coisas com amor, com sabedoria e com bondade. Meus irmãos, olhamos para dentro de nós. Olha para dentro de você. Pensa assim, quem é que me deu essa inteligência? Um homem que é capaz de construir essa máquina que está me filmando aqui, esse microfone que amplia a minha voz, esse sinal elétrico que vai para uma máquina, que joga no espaço em forma de ondas eletromagnéticas, e que depois é captada lá num outro receptor, e de novo a onda eletromagnética é transformada em sinal elétrico em imagem e som, e você lá no Japão, lá na sua casa, você escuta o que eu estou fazendo aqui, nesse palco. A inteligência do homem foi capaz de fazer isso. Quando o Dr. Michael Faraday, aquele físico inglês que lá em 1800 e pouco descobriu a interação eletromagnética, Dr. Michael Faraday, do laboratório da Universidade de Oxford, na Inglaterra, Dr. Faraday se ajoelhou no laboratório e começou a rezar, começou a adorar a Deus, porque ele disse só Deus. Quando ele fez um ímã se movimentar, e o fluxo magnético
fez surgir numa espira uma corrente elétrica, acendeu uma lâmpada, ele descobriu a interação eletromagnética, e é por isso que hoje existe o controle remoto, existe tudo isso que a gente sabe. Dr. Michel Faraday ajoelhou no laboratório e começou a rezar. Ele percebeu, como cientista, que só Deus podia fazer isso. Não tem nada, ninguém, não há potência humana capaz de desenvolver isso. Bem, mas eu quero voltar um pouquinho naquilo que eu falei para vocês, que eu queria explorar. Que é uma das coisas mais bonitas que aconteceram no ano passado, e eu não sei se todos entenderam. O ano passado, descobriram uma partícula física invisível, porque ela é subatômica, chamada bóson de Higgs. Que história é essa? Eu vou contar. Eu vou contar porque está ligado com o ato criador de Deus, lá na origem do mundo. Em 1830, mais ou menos, um padre da igreja, vejam bem, que era cosmólogo, astrofísico, o padre Dr. Georges Lemaitre, um padre belga, descobriu como é que o universo começou. Tudo que existe começou. Ele chamou de Big Bang. Uma big explosão. Em latim, em inglês, Big Bang, quer dizer uma big explosão. E ele entendeu que o que aconteceu? Era uma partícula do tamanho da ponta de um alfinete, mas onde todo o universo estava lá dentro. Você já pensou nisso? Você poder concentrar todo o universo na cabeça de um alfinete? Num certo instante, que o padre Dr. Georges Lemaitre, amigo do físico Albert Einstein, prêmio Nobel, vocês conhecem o Einstein? Já viram falar dele? O homem que descobriu a teoria da relatividade. E o Dr. Einstein, no começo, era amigo do padre Georges Lemaitre. Einstein não aceitou a teoria do Georges Lemaitre. Mas depois Georges Lemaitre provou para o Einstein, matematicamente, inclusive com as leis que o Einstein tinha descoberto da relatividade geral. E o Einstein baixou a cabeça. E o Einstein disse para o padre Georges Lemaitre: é a melhor explicação que eu já encontrei para explicar a origem do universo. E o Einstein apertou a mão do padre Georges Lemaitre. Einstein, o maior físico do século XX. Mas aí os físicos continuaram a estudar, e um cientista inglês chamado Higgs disse: bem, para que o Big Bang esteja certo, nós temos que descobrir uma partícula chamada bóson. Bóson é o nome de uma das partículas subatômicas. Aí deram o nome de bóson de Higgs, porque foi o Higgs que propôs, há uns 30 anos atrás, que essa partícula tinha que existir. Só que para descobrir essa partícula, era extremamente difícil. Muita gente desanimou de procurar esse bóson de Higgs. Mas aí, os europeus, no instituto chamado CERN, CERN, que é o Centro de Pesquisas Nucleares da Europa, criou a maior máquina que o homem já construiu na face da Terra. O chamado LHC, Large Hadron Collisions. Como se fosse assim um pneu, como se fosse um pneu de um automóvel, que tem 20 quilômetros de comprimento. Para vocês terem ideia, ele fica no limite entre a França e a Suíça. Tem mais de 100 metros de altura e gastaram mais de 12 bilhões de euros e dólares para construir. Para tentar entender como é que o mundo começou. Ali você acelera partículas na velocidade da luz, prótons, e fazem a colisão deles em altíssima velocidade da luz. Você esmigalha essas partículas e elas emitem subpartículas atômicas. E aí, o ano passado, numa dessa experiência, encontraram o bóson de Higgs. A peça que faltava para provar que o padre Georges Lemaitre estava correto e que o universo começou no Big Bang.
Claro que eu não tenho condição de explicar a vocês por que tinha que ter esse bóson de Higgs. Esse bóson de Higgs funciona como um freio nessa explosão. Então, o bóson de Higgs ele faz com que cada partícula possa adquirir matéria. Então, possam surgir as estrelas, possam surgir os planetas, os quasars, os pulsars, e etc, e etc. E o Dr. Higgs, que há 30 e tantos anos atrás preconizou a existência do bóson. Ele tinha 35 anos, agora ele está com 70. Ele assistiu o ano passado, né, quando os pesquisadores do CERN disseram: encontramos o bóson de Higgs. Meus irmãos, aí está provado como é que o mundo começou. O mundo começou no Big Bang. 13,7 bilhões de anos atrás. Na ponta de um alfinete, o mundo começou a se desenvolver. Ali estava todo mundo concentrado, toda a energia, toda a massa do mundo. Eu pergunto, quem é capaz de fazer isso? Qual é o acaso capaz de fazer um negócio desse? Não tem cabimento. Só Deus é que pode realmente colocar o mundo concentrado na ponta do alfinete. Tanto assim que hoje não se fala mais em Big Bang, em Big Explosão. Hoje se fala em Big Expansion. Na verdade, foi uma Big Expansão ordenada. E o mais bonito de tudo isso, vocês sabem o que é? Qual era a meta de Deus nessa explosão? De 13,7 bilhões de anos atrás. Qual era a meta? A meta era você. A meta era o homem e a mulher. Hoje a igreja não tem dúvida que o mundo veio da evolução. A igreja não tem dúvida. O que a igreja não aceita é uma evolução sem Deus. Querem alguns dizer, não, o mundo veio de uma evolução, mas uma evolução movida pela própria força da matéria. Que força da matéria? Que força a matéria tem? A matéria tem força porque Deus colocou força nessa matéria. A matéria é guiada até chegar ao homem porque Deus colocou esse princípio e esse fim, essa meta. Então, o Papa João Paulo II disse, a Pontifícia Comissão de Ciências lá do Vaticano, o Papa João Paulo II disse, a evolução é mais do que uma hipótese, ou seja, é uma realidade. Mas, né, uma evolução conduzida por Deus, e não pelo acaso cego, caótico, que não é capaz de construir nada. Algumas pessoas querem dizer que o acaso é que gerou tudo isso. Meu Deus, não existe o Senhor acaso, que tenha poder, que tenha inteligência. Eu te dou um exemplo muito fácil. Se você sair hoje da sua casa, trancar sua casa, bem trancadinha, todas as portas, todas as janelas, e você voltar na sua casa depois de 40 anos, eu pergunto, a sua casa vai estar mais arrumada ou vai estar mais estragada? É claro que vai estar mais estragada. Os cupins vão comer todos os móveis. Não é? O teto vai começar a desabar, porque começa a dar goteira, começa aquilo, começa mais aquilo. E cadê o acaso que não tornou a minha casa mais bela nesses 40 anos? O acaso não tornou tua casa mais bela nesses 40 anos, porque o acaso não existe. Não é um senhor que tenha mãos, poder, inteligência para fazer alguma coisa. Então, como é que querem que o acaso seja responsável pela beleza das aves, dos pássaros, dos peixes, do ser humano? Como é que querem que o acaso seja capaz de dar a mim inteligência, liberdade, vontade, consciência, capacidade de cantar, chorar, sorrir e amar? Não dá, né, gente? É por isso que a nossa liturgia diz, né? Como eu gosto dessa frase da liturgia, tudo o que criastes proclama o vosso louvor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Né? Que bonito. O Salmo 18, né? Que diz lá, né? O Salmo 18, como eu gosto desse Salmo 18, que diz aqui, né? Às vezes que a Bíblia, a liturgia, narram os céus, a glória de Deus.
Narram os céus a glória de Deus, a beleza das estrelas, a beleza do cosmos, a ordem planetária, os planetas girando em torno do Sol. Vocês sabem que se a Terra se deslocasse um pouquinho da trajetória dela, nós todos morreríamos ou queimados pelo calor do Sol ou congelados de frio. Se a Terra sair da trajetória dela. Não sai. Por que não sai? Porque o Criador mantém. Ele não só criou o universo, mas Ele mantém o universo. A carta aos Hebreus diz isso, né? Eu gosto muito dessa passagem da carta aos Hebreus. Quero pegar aqui, é o primeiro capítulo da carta aos Hebreus, não é? Quando fala de Jesus Cristo, diz assim, ó, quando ele fala aos Hebreus, muitas vezes, e de diversos modos, outrora, Deus falou aos nossos profetas, ultimamente nos falou pelo seu Filho, que constituiu herdeiro universal, pelo qual criou todas as coisas, o Pai criou todas as coisas através do Filho, e São João diz, tudo que existe foi criado através do Filho, né? Está lá no comecinho do Evangelho de São João. E aqui a carta aos Hebreus diz, esplendor da glória de Deus, imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Está aqui, Hebreus 1:3, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Você sabe que a palavra de Deus tem poder. Quando Jesus dizia para aquele jovem morto, filho da viúva de Naim, jovem, levanta-te. O jovem, puf, na hora. Por quê? Porque a palavra de Jesus tem poder. Senhor, aquele ceguinho, Senhor, eu quero ser curado. Se podes, me cure. E Jesus disse, se podes, eu quero. Fica curado. E o ceguinho começou a ver. Pela palavra de Jesus, ele deu ordem para o vento. Ele estava naquela barca agitada no mar da Galileia. E o vento, a tempestade, os apóstolos morrendo de medo. Jesus levantou e disse para o vento, quieto. E gritou para o mar, sossega. E o mar, ó, ficou quietinho. E o vento, ó, parou. Porque a palavra de Jesus tem poder. Que coisa maravilhosa. Então a carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, diz que pelo poder da sua palavra, ele mantém o universo. É por isso que a Terra gira a 30 mil quilômetros por segundo em torno do Sol, e nós estamos aqui tranquilamente sentados aí, nessa cadeirinha, escutando uma palestra. Parece que está tudo parado, né? Mas não tem nada parado, está tudo girando numa velocidade maluca. Mas Deus, né, fez todas as coisas, como disse Santo Agostinho, com amor, bondade e sabedoria. É por isso, meus irmãos, que nós temos que cuidar de tudo isso que é de Deus. Mas Deus em primeiro lugar, o homem em segundo lugar, e as criaturas em último lugar. As criaturas, minerais, vegetais, animais, foram feitos para servir ao homem. O homem é o rei da terra. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse, crescei, multiplicai e submetei a terra. Tomem conta da terra, vocês vão ser os jardineiros meus aqui nesse mundo. Cuidem bem da terra. Meus irmãos, tudo isso é muito bonito. E o que eu quero que vocês entendam é que nós precisamos nos encantar com isso. A igreja fala muito que nós temos que louvar a Deus. Sim, temos que louvar a Deus. Mas quando você levantar os braços para louvar a Deus, você tem que saber por que você está louvando a Deus. Não é apenas dizer, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, eu te glorifico. Não, você tem que dizer, Senhor, eu te louvo pela beleza, Senhor, da minha filha, do meu filho. Senhor, eu te bendigo pela minha inteligência, capaz de construir um computador, um microfone, uma filmadora. Senhor, que maravilha. Eu te bendigo, Senhor, pela beleza dessa flor que eu estou vendo. Pela beleza, entende? Você tem que dizer a Deus por que você está louvando, bendizendo. Porque
a igreja diz, né? Tudo proclama a vossa glória. Tudo proclama o vosso louvor. Então, o homem, que é o único ser que tem inteligência na face da terra, o homem, quando a gente fala homem, está falando de criatura humana, o homem e a mulher. Então, o homem e a mulher, eles são a voz do universo para Deus. Nós somos a voz da galinha que não tem voz, do pássaro que não tem voz, do animal que não tem voz. Quando você louva a Deus por tudo isso, você está louvando a Deus por toda a criação. Toda a criação. Entenderam? É muito bonito, né? Aí o nosso louvor é um louvor cheio de glória e de beleza. O que é a missa, meus irmãos? O que é a missa? O que é Eucaristia? Lá na Grécia, eu já estive na Grécia algumas vezes. Quando você fala alguma coisa, nós dizemos assim, obrigado, né? O grego diz eucaristô. Eucaristô em grego quer dizer muito obrigado. Entendeu? Então, Eucaristia, o que é? É nós dizemos para Deus muito obrigado. Aquele pão e aquele vinho que é colocado no altar, que se transforma no corpo e sangue de Cristo, o que é? É todo esse universo que eu falei para vocês. Que Cristo oferece ao Pai. Eucaristô, Pai. Muito obrigado, Pai. E o Cristo veio morrer na cruz, Pai, para salvar tudo isso que o pecado tinha destruído. Isto é a missa. Cada missa é um ato de ação de graças. Eucaristô, Eucaristia. Obrigado, Senhor. Quando o padre, depois de consagrar, o padre levanta o cálice e o vinho, e o padre diz, com Cristo, por Cristo, em Cristo, né? A vós, ó Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre, não é? É o ato mais importante da missa. Ali termina a oração eucarística, onde o sacerdote, em persona Christi, representando Cristo, ele oferece ao Pai toda a criação. Entenderam, gente? A beleza da nossa criação, a beleza do mundo e a beleza de tudo isso. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!